Oi, pessoal, voltamos com a segunda parte da nossa aula de segmentação. E daí a gente vai falar agora sobre a segmentação psicográfica, tá, gente? A segmentação psicográfica, em linhas gerais, trata de você separar o seu grupo de consumidores, né, com base em características psicológicas e demográficas, né? Então, o que é característica psicológica? Diz respeito, gente, às características, né, de personalidade, de valores, de estima que porventura a pessoa tenha, ou seja, características psicológicas de personalidade, né? E características demográficas dizem respeito às características da população, quanto, por exemplo, a faixa etária, nível de instrução, a localidade localidade em que reside, expectativa de vida, número de filhos, quantos e quais são, né, os gêneros e idades das pessoas. Então, a psicografia trata de uma especificidade muito relacionada ao perfil da população. Então, nessa segmentação, a gente vai dividir os grupos com base em traços psicológicos e de personalidade, e a gente também vai dar uma olhadinha em estilos de vida e também em valores, tá? Estilos de vida nada mais são do que as formas como a pessoa escolhe viver a sua vida. E valores, na verdade, eles determinam comportamentos. Então, por exemplo, o que é um valor? Honestidade. O que é um valor? Formas de demonstração de afeto. O que é valor? O comprometimento, o compromisso. Né? Então, todos esses valores determinam o comportamento de algumas populações. Então, por exemplo, o Japão tem valores muito coletivistas. Né? Então, por exemplo, celular tocando no metrô, para o japonês é considerado algo extremamente desrespeitoso por incomodar as outras pessoas. Tá? Ao passo que aqui no Brasil nós temos um viés mais individualista, ninguém está nem aí com o som dentro do ônibus. Inclusive, a gente acaba escutando o áudio, escutando a vida de todo mundo, porque as pessoas não põem fone de ouvido, tá? E a gente mesmo não põe fone de ouvido. Vocês, sei lá, estão me ouvindo, vocês estão ouvindo na sala, a avó de vocês está vendo televisão, ela grita: abaixa esse negócio aí, menino! Por quê? Porque nós somos individualistas, tá? Esse é o nosso conjunto de valores, tá? Então, cada nação, cada localidade tem, sim, o seu conjunto de valores, tá? E pessoas do mesmo grupo demográfico, ou seja, do mesmo conjunto de características similares, podem exibir diferentes perfis psicográficos, ou seja, diferentes perfis de personalidade. Ou seja, em uma sala de aula, né, como a que vocês estão agora, né, vocês têm colegas de mais ou menos a mesma idade, que moram mais ou menos nos mesmos lugares, têm mais ou menos o mesmo padrão de renda. Mesmo entre vocês, existem diferentes perfis, porque cada um de vocês tem uma personalidade, e por cada um tem uma personalidade, cada um tem um gosto. Daí, existe um teste que se chama teste Valls. Esse teste Valls, ele mede os valores que determinam o consumo de cada perfil de pessoa. Né? Existem aí 8 grupos dentro dessa característica Valls. Né? Então, nós temos os grupos de inovadores, que são pessoas que têm altos recursos e, por isso, conseguem consumir autoinovação, que é o extremo, né, superior de recursos e de novidades. E nós temos os sobreviventes, que é o extremo negativo, né? Tanto no tangente a recursos, ou seja, essa pessoa tem menos dinheiro para comprar, e por isso ela tem acesso e ela prefere pouca inovação. E aí tem vários outros perfis aí no meio, tá? Satisfeitos, realizadores, experimentadores, os crentes, batalhadores e fazedores, tá? Para quem tem interesse em saber qual é o seu perfil, tem aqui nesse link o acesso ao teste, o teste tem em inglês, mas vocês sempre podem aí acessar o tradutor do Google, né? E no livro, né, que eu deixei postado a vocês, entre as páginas 240 e 241, tem a interpretação de cada um destes perfis, né? E lembrando que esses perfis, eles medem basicamente, com base na personalidade, que tipo de produtos e serviços essa pessoa dá preferência para comprar. E isso, gente, pode ser muito importante na hora que vocês estão aí estabelecendo o perfil dos seus consumidores finais, tá? Bom, agora a gente vai discutir, ainda dentro, né, da segmentação demográfica, a segmentação, perdão. Ainda falando dentro dos segmentos,
né, as diferentes formas pelas quais a gente separa o nosso perfil consumidor, a gente tem a segmentação comportamental. Essa segmentação comportamental nada mais é do que a gente separar o nosso consumidor de acordo com o perfil de utilização de um produto. Então, da forma como esse consumidor vai utilizar, né? E dentro dessa segmentação comportamental, a gente tem também alguns papéis no processo de tomada de decisão, tá? Que papéis são esses? Então, primeiro, a gente tem o iniciador, né? Vocês vão se lembrar que a gente já viu isso, muito parecido, quando a gente estava discutindo o perfil do comprador organizacional. O perfil do decisor, do influenciador é muito parecido também quando a gente está falando de compra pessoa física, ou seja, de compra de consumidor normal, sem ser o de empresas, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esses 5 papéis de compra, eles têm mais ou menos a mesma função, tá? Então, tudo começa com o iniciador. O que é o iniciador, gente? É a pessoa que descobre uma necessidade, né? E aí, buscando informações sobre essa necessidade, a pessoa vai buscar aí informações a respeito. Quando a pessoa vai buscar informações, ela pode ser influenciada por alguém. Esse alguém pode ser alguém da família, para quem ela vai pedir opinião, ou pode ser um influencer, enfim, alguma celebridade que está divulgando algum produto. Daí, essa pessoa vai tomar uma decisão sobre a compra de um produto ou serviço, e essa decisão vai ser tomada de acordo com o seu critério de escolha. O que é o critério de escolha? É aquilo que vai fazer... Opa, caramba, acabei queimando a surpresa. Essa escolha, ela vai ser tomada de acordo com algum critério. Então, por exemplo, suponhamos que eu preciso comprar um celular, eu só tenho R$1.000 no bolso, tá? Então, eu tenho essa necessidade, eu vou procurar informações sobre celulares dessa faixa de preço, vou pedir opiniões no Facebook para os meus amigos, para os meus irmãos, e com base nas opiniões dos meus amigos, das pesquisas que eu fiz no YouTube, junto a influenciadores, e de acordo com o meu padrão aquisitivo, né, ou seja, o quanto eu tenho de dinheiro, eu vou tomar uma decisão sobre qual celular comprar, tá? Por fim, tomando essa decisão, eu também serei a compradora, que vai tomar as decisões relacionadas, por exemplo, ao valor que eu vou pagar, a forma como eu vou pagar, e também quanto a decisões de entrega, né? Qual é o perfil da empresa que vai fazer a entrega do produto ou do serviço que eu escolhi comprar. E, por fim, eu também vou ser a usuária, ou seja, esse produto vai ser destinado a mim ou vai ser destinado à pessoa que eu escolhi, no caso de um presente. Então, quando a gente está falando de segmentação comportamental, a gente também tem que destacar que cada comportamento vai ser direcionado a uma função dessas aí, a um papel desses. Ou seja, a organização precisa criar estratégias de divulgação do seu produto em cada uma dessas fases. Então, a empresa vai colocar seu produto ou seu serviço, né, divulgados de forma a pessoa achar informações a respeito do produto ou serviço. A empresa vai divulgar informações técnicas para que a pessoa se decida por comprar uma coisa ou outra. A organização, ela vai criar mecanismos para facilitar o processo de compra e o processo de tomada de decisão desse usuário, tá? E também essa empresa vai ter que oferecer um serviço de pós-venda, como a gente já discutiu lá atrás, para fazer com que o seu cliente não se sinta um tonto, tá? Então, aqui, dando um exemplo de decisor, nós temos a Rochelle, né? A Rochelle é a mãe do Chris, daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. E esse vídeo, que infelizmente eu acabei mostrando a vocês antes, ele mostra sobre como a Rochelle é determinante no processo de compra desta família, tá? Porque ela é decisora, ela que determina o que vai ser comprado e o que não vai ser comprado. E aí é importante destacar uma coisa, gente. É importante a gente destacar, pessoal, que especialmente nas famílias brasileiras, as mães ainda são as principais determinantes do consumo e os filhos cada vez mais vêm assumindo esse papel em conjunto com a mãe.
Isso quer dizer que os filhos são os decisores das compras familiares? Não, não quis dizer isso. Significa que os filhos, eles cada vez mais atuam como sendo influenciadores, tá? Os filhos, eles influenciam as mães quanto às necessidades de compra, e também são os filhos que muitas vezes são os iniciadores, ou seja, são os filhos que vão ali começar a despertar o interesse da família. Olha, a gente precisa de uma televisão, a gente precisa de um som, a gente precisa de um computador. Então, muitas vezes os filhos acabam sendo os iniciadores, os influenciadores, mas são as mães que acabam tomando todo o processo de tomada de decisão, né? E aí, a mãe pode ser a compradora, caso ela detenha os recursos financeiros para isso, ou é o pai, né? E, por fim, usuários serão todos da família, mas especialmente os iniciadores, tá? Então, por isso, muitas vezes os pais compram, sei lá, uma televisão pensando na família toda, mas quem usa mesmo são os filhos, né? Então, ou seja, vocês já são bem familiarizados com essa conversa, né? Bom, e aí, a gente vai falar sobre perfis de utilização dos produtos comprados, né? Então, aí no fundo, a gente tem uma imagem da fila que se formou, né, numa loja da Alemanha quando o novo celular da Apple foi lançado. Então, a gente vai discutir alguns formatos de utilização. Então, alguns usuários são usuários ocasionais, ou seja, quando sai algum produto em data comemorativa, em épocas do ano, essa pessoa vai lá e compra. Então, por exemplo, quando chega a Páscoa, a gente compra ovo de Páscoa. Quando chega final do ano, a gente vai comprar tender, né? Quando chega na virada do ano, a gente vai comprar cidra para comemorar, né? Para estourar o champanhe na virada. Outra variável é o status do usuário. Existem produtos, né, que você vai destinar a um usuário regular, ou seja, o usuário que está comprando sempre, né? Por exemplo, todos nós, ou a maioria de nós, usa desodorante. Então, né, os desodorantes, eles vão ter preço, embalagem, produto, promoção destinadas ao usuário regular. Existem também os ex-usuários, ou seja, pessoas que já utilizaram um determinado produto e que poderão voltar a consumir. Por exemplo, as pessoas, por exemplo, em um determinado momento da vida, iam a clubes para frequentar piscinas, para usar as quadras de futebol. E com o passar dos anos, as pessoas estão frequentando cada vez menos os clubes. Então, o que o pessoal dos clubes tem que fazer? Precisa começar a divulgar o clube, né? As quadras, as piscinas, junto à população jovem com família das cidades. Por quê? Essas pessoas que foram usuárias do clube quando pequenas, os pais levavam, de repente poderão ser convencidas a levar os filhos agora nessa nova fase, né? Porque já tem a ligação emocional, essa pessoa já frequentava a piscina daquele clube quando ela era criança, tá? Um outro conceito é o usuário potencial, ou seja, todas as pessoas que poderão consumir o produto futuramente. É por causa disso que vários bancos abrem contas universitárias, né? Então, eles abrem as contas, mesmo tendo prejuízo com a abertura dessas contas, porque, afinal de contas, a gente sabe que o universitário não tem muito dinheiro, mas enfim. Mas o que eles estão pensando? Que essas pessoas, depois de se formarem, elas terão maior renda, e daí essas pessoas, por comodidade, por fidelidade, vão continuar no banco, então, por isso, elas poderão ser potenciais usuários que realmente tragam retorno. E, por fim, a gente tem os novos usuários, que são pessoas que a gente está querendo atrair para a nossa empresa. É por isso que a gente faz propagandas, para atrair novos perfis de pessoas, né? Então, por exemplo, montei um restaurante. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir flyers ali nas redondezas do restaurante para atrair gente que mora perto e poderia frequentar meu restaurante pela comodidade, pela proximidade, né? Bom, nós temos também o índice de utilização, que descreve pessoas que utilizam muito ou pouco. Por exemplo, nós temos os light users, ou seja, os usuários bem de leve de algum produto ou serviço. Então, por exemplo, deixa eu pensar. A minha avó é uma light user de redes sociais, porque minha avó não sabe lidar direito com essa ferramenta, tá? Eu sou uma usuária mediana. Eu não uso tanto redes sociais, por mais que eu as tenha,
né? Eu tenho todas praticamente. E nós temos os heavy users, que são pessoas que usam muito as redes sociais, como, por exemplo, meu sobrinho, talvez vocês, que utilizam redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, etc., para se comunicar com seus colegas, né? Então, vocês talvez sejam heavy users de redes sociais. Então, quando o Zuckerberg for fazer alguma propaganda do Facebook, ele não vai fazer para uma pessoa com o perfil da minha avó e nem com uma pessoa do meu perfil. Ele vai fazer propagandas focadas ao perfil de vocês, que são heavy users de redes sociais. Tudo bem, gente? Nós temos também os estágios de exposição, que descrevem o maior ou menor interesse que as pessoas têm de usar produtos ou serviços que eu estou vendendo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma editora que vai publicar livros científicos. Eu não vou queimar meu tempo divulgando esse produto, né, os meus livros científicos, junto, por exemplo, aos alunos do ensino médio ou junto a pessoas com o perfil da minha avó, porque é uma pessoa que não tem interesse nenhum nos livros que eu vou publicar. Agora, eu vou publicar junto às pessoas da minha área e junto aos meus alunos que, porventura, podem ter interesse nesse produto ou serviço. Então, eu vou tentar focar a minha divulgação junto a públicos que já têm interesse prévio, tá? E, por fim, a gente tem o status de fidelidade, que é o que descreve a filinha aí de trás. Nós temos aí públicos que são absolutamente fiéis a um determinado produto, como, por exemplo, as pessoas que gostam de Apple geralmente são meio até maníacas, tá? Gostam muito, muito mesmo. Nós temos consumidores divididos, pessoas que não sabem muito bem se gostam, se não gostam, têm dúvidas. E clientes infiéis ou inconstantes, pessoas que ora consomem produtos da sua empresa, ora não, tá? E aí eu vou lembrar vocês que todo cliente é infiel até que ele seja fidelizado. Ou seja, a pessoa vai continuar comprando produtos e serviços de outros lugares até que ela se torne realmente fidelizada a nível extremo, que é o que acontece com os Mac maníacos, com os Apple maníacos. Tudo bem, gente? E daí, por fim, nós temos a segmentação organizacional, que nada mais é do que a descrição pela forma pela qual a gente escolhe atender a um ou a outro mercado, a um ou a outro perfil organizacional, né? Então, o primeiro critério de separação de qual empresa eu vou atender, e aí eu vou fazer uma pequena pausinha para lembrar uma coisa. Aqui a gente está falando de processos B2B, ou seja, de empresa a empresa. Por que a gente estuda isso? Porque eu acredito que a maioria de vocês que está estudando sistemas de informação, vocês vão atender empresas, tá? Vocês não vão atender pessoa física. Aí vocês vão falar assim, poxa vida, Metia, mas então por que a gente estuda tanto fatores de personalidade se isso não tem nada a ver com empresa? Por um motivo muito simples. Por mais que vocês vão atender a empresa, pessoa jurídica, vocês precisam entender do usuário final, do consumidor final, para que vocês possam vender melhor o produto ou o serviço de vocês. Tá? Então, não percam isso de vista, é muito importante. Vocês têm que estar sempre um passo além. Tá? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, quando a gente for escolher a empresa, qual a gente vai dedicar ou não nosso esforço, primeiro fator, a gente vai pensar em fatores demográficos daquela empresa, como, por exemplo, o setor em que ela atua, o porte da empresa e o lugar onde ela está situada. Segundo fator, a gente vai pensar em fatores operacionais, ou seja, qual é a tecnologia que essa empresa está utilizando, se a gente dá conta de atender ou não. Status de usuários e não usuários, ou seja, se essa empresa ela tem perfil mesmo para usar os nossos serviços ou não, e recursos de clientes, ou seja, se ela vai ter recurso financeiro para pagar aquele preço que a gente está pedindo. Terceiro fator que a gente vai estar de olho quando a gente for escolher empresa são as abordagens de compra. O que é uma abordagem de compra, gente? Nada mais é do que o jeito como esse setor de compra se organiza, ou seja, de repente essa empresa tem um setor de compras imenso, né? Se trata de um processo de licitação que você tem que apresentar um monte de laudo que demora um tempão. Será que você, a sua empresa, tem estrutura para atender a esse tipo de exigência? Aguentar esse tempão enorme que vocês vão ter até a compra sair, até o pagamento sair? Tem que pensar nisso, tá? Então, por isso que muita gente quer vender para o governo e cai do cavalo, porque às vezes o governo demora meio ano, um ano para pagar você, né? Ou então, muitas vezes o governo, no caso de estradas, paga só
quando o serviço já está pronto. E aí você tem que ter dinheiro em caixa para aguentar ficar um ano sem. Né? Então você vai ter que pensar sobre como funciona essa abordagem do setor de compras. Você vai ter que entender como é que funciona a estrutura de poder. Né? Então, ou seja, existem empresas como, por exemplo, a Ford, que elas consideram variáveis relacionados à mecânica, ao desempenho do produto comprado. Já existem empresas como a GM, como a Chevrolet, que elas olham muito mais a estética. E aí, dependendo de qual setor, né, de qual é o foco da empresa, você vai ter que definir se o seu produto vai ter que ser mais belo esteticamente ou se ele vai ter que ter uma mecânica mais forte, porque tudo isso custa. Então, você tem que focar melhor, né? Você vai ter que considerar qual é o relacionamento que você vai estabelecer com essa empresa e quais são as políticas de compras. Ou seja, se essa empresa vai valorizar qualidade, se vai valorizar preço, se vai valorizar prazo de pagamento, né? Então, você vai ter que escolher. Então, para isso, você vai ter que pesquisar qual é a empresa que realmente tem perfil para ser cliente seu. Tá? Isso aí, gente, não é frescura, não é fazer gosto ruim. É que você vai ter que priorizar, porque todo mundo você não vai dar conta de atender, tá? Bom, quarto fator são fatores situacionais. Você vai ter que escolher o seu cliente de acordo com a urgência que você tem, né, de ter determinado cliente ou a urgência que o cliente tem no recebimento de determinado produto ou serviço, porque de repente você pode dar conta ou não de atender o seu cliente de acordo com a necessidade que ele tem. Você vai ter que pensar em relação à aplicação específica do produto que o cliente está querendo ter, se você vai dar conta de prestar esse serviço, esse produto, né? E o tamanho do pedido, para ver se você vai dar conta de atender as quantidades. Então, por exemplo, tem um conhecido que ele tem uma madeireira e ele ganhou uma licitação para entregar carteiras escolares em uma prefeitura do interior do Mato Grosso. O que ele não contava é que essa prefeitura a licitação foi em novembro, tinha ali 3.000 carteiras para serem entregues. Ele ganhou a licitação em novembro, o pedido veio em fevereiro, para entregar em março. O que aconteceu, gente? 3.000 carteiras, uma fábrica pequena, para entregar em 15 dias, ele simplesmente não conseguiu, tá? Porque quando ele se ofereceu em novembro, considerando que ele teria novembro, dezembro, janeiro, fevereiro para trabalhar, e não só 15 dias. Então, ele acabou não dando conta de atender aquela prefeitura, por mais que ele tivesse ganho uma licitação. Então, é importante que você considere esses fatores situacionais quando você for aí estabelecer o seu padrão de consumidor, tá? E, por fim, você vai ter que dar uma olhadinha em relação a características pessoais da sua empresa. E por pessoais eu quero dizer o quanto essa empresa tem valores similares ao seu, o quanto essas empresas são tolerantes ou não a riscos e, por fim, qual é a fidelidade que esse consumidor está disposto a ter a você. Porque se você tiver um trabalho danado para atender aquele cliente, e aquele cliente só fechar com você uma vez e depois não voltar mais, é um cliente que de repente não valeu a pena. Você vai ter que pensar se vai continuar com aquele cliente ou se não vai, tá? E aí, a gente também tem alguns critérios para que vocês escolham melhor o seu mercado-alvo, ou seja, o perfil do consumidor que você está aí querendo. Então, primeiro critério, você vai selecionar com base nas necessidades. O que é isso? Você vai pensar em um grupo de clientes que queiram mais ou menos a mesma coisa, tá? Porque se você quer clientes que tenham desejos diferentes, você vai acabar gastando muito mais dinheiro para atendê-los, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil eu vender roupas para crianças e adolescentes do que, de repente, vender para crianças e idosos, tá? É completamente diferente, tá? Crianças e adolescentes ou pré-adolescentes, você vai ter mais ou menos os mesmos fornecedores, você consegue negociar melhores preços. Então, você pode selecionar o seu cliente com base nas suas necessidades, tá? Segundo critério, você vai pensar na identificação do segmento. Você vai pensar em características que esse grupo de consumidores tem que os tornem distintos dos demais. E por que esse consumidor tem que ser diferente dos demais? Porque você vai criar, por exemplo, peças publicitárias
sites, toda a identidade visual da sua loja, focando um público. Se for algo muito genérico, você corre o risco de não conseguir atender a ninguém. Tá? Terceira etapa é você desenvolver um estudo de atratividade do segmento, ou seja, você verificar se esse segmento é atrativo a você. E como que você faz para identificar isso? Por exemplo, vendo o quanto essas pessoas têm de capital disponível para comprar de você, o quanto esse segmento é grande, o quanto, de repente, não tem concorrência nesse determinado segmento, né? Então, se esse segmento for grande, tiver renda, não tiver concorrente, nossa, você vai nadar de braçada, né? Então, você tem que entrar nesse segmento de mercado, você tem que entrar nesse perfil de consumidor, tá? O quarto critério é a rentabilidade. É o quanto esse segmento pode te trazer lucros, né? Porque, de repente, você tem um segmento que tem capital para investir, né? Mas te custa muito dinheiro chegar até ele, né? Te custa muito dinheiro investir nesse segmento. Então, você tem que ver o quanto esse segmento, esse grupo de clientes vai te trazer dinheiro, quanto não vai. Porque se não for trazer dinheiro, não adianta, tá? É por isso também que muita gente, né, agora fazendo graça, acaba abandonando o segmento universitário, porque por mais dinheiro que esse segmento traga, né, por exemplo, baladinhas, festinhas, barzinhos, se trata de um segmento que quando chega final de ano, começo de ano, meio de ano, simplesmente não está na localidade. Então, você vai ter que montar um negócio que funcione durante os meses de março a junho e de agosto até dezembro, porque depois não tem ninguém. Então, você tem que pensar se vale a pena mesmo você focar esse perfil de consumidor, porque às vezes pode não ser interessante, tá? Outro critério é o posicionamento. Você vai ter que pensar em estratégias de valor e posicionamento, ou seja, a forma como você quer ser visto pelo seu perfil de clientes e o que o seu cliente enxerga como tendo valor, ou seja, o que ele valoriza. Né? Então, vamos supor que você vai estar trabalhando com um perfil de cliente familiar, ou seja, casais que tenham filhos. Você está mandando um restaurante para casais, né? Então, esse restaurante, ele precisa ter, por exemplo, espaço kids. Isso faz com que o seu cliente veja valor em você, com que ele prefira ir em você do que em qualquer outro lugar. Outra coisa que você vai assumir, por exemplo, uma estratégia de posicionamento, ou seja, você vai criar pratos grandes que sirvam à família por um preço razoável, né? Porque você quer ser valorizado e você quer se posicionar num patamar em que o cliente veja benefícios em ir comprar comida no seu restaurante, em ir lá no seu lugar, tá? Você também vai ter que avaliar o seu segmento de forma crítica, ou seja, você vai ter que criar testes para ver se esse seu segmento é realmente atrativo ou não. Ou seja, você vai mensurar, né, qual seria o seu faturamento em um determinado mês, um determinado período, para ver se seria interessante ou não. Nesse teste de crítico de segmento, a gente também costuma fazer muita pesquisa de mercado junto a potenciais clientes. E, por fim, você vai pensar quais serão as características do seu produto, características do seu preço, características da promoção, ou seja, como o seu produto vai ser divulgado e, por fim, as diferentes formas pelas quais o seu produto ou serviço vão chegar na mão do seu cliente. Então, essa é a estratégia do mix do marketing. Todos esses 7 critérios, eles são cruciais para que você desenhe e selecione o seu mercado-alvo. E, de novo, dependendo das respostas que você obtiver aí, você vai optar por não atender um determinado perfil de cliente, tá? E por que eu tô falando isso, gente? Porque tem perfis de clientes que, sinceramente, não merecem ser atendidos, tá? Não tem condição, não tem renda, não tem interesse no seu produto, é muito caro você atender esse perfil de cliente, então, assim, não vale a pena, tá? Vou dar um exemplo estúpido de um conhecido meu. Esse conhecido meu tinha o sonho ele era uma pessoa de classe média e ele tinha sonho de atender pessoas ricas. Ele tinha uma clínica de estética. Ele tinha esse sonho de atender os colunáveis da cidade. Então, o que aconteceu? Ele investiu uma grana montando uma clínica linda, num lugar maravilhoso. Ele queria atender os chiques e famosos da minha cidade natal. O que aconteceu?
é que não tem tanta gente rica assim na minha cidade natal. Tá? Não tinha. Né? Ele oferecia um produto e um serviço maravilhosos, só que com um preço que era compatível com aquilo que ele estava oferecendo. O que acabou acontecendo, gente? Acabou acontecendo que custou a ele muito para ter pouco de retorno, né? Que é essa questão aqui da rentabilidade do segmento. Esse perfil de cliente simplesmente não era vantajoso para ele, ele acabou quebrando. Então tem que pensar nisso sim, tá? Para que você veja se você escolheu um bom segmento, tem aí 5 principais fatores para você ver se você escolheu bem o seu público. Então, primeira coisa, esse seu público tem que ser mensurável, ou seja, você tem que conseguir medir, né, em número de clientes, em faturamento, enfim, tem que ter alguma forma de cálculo disso, porque se não tiver, tem uma lógica na área de gestão, que é você não consegue gerenciar aquilo que você não pode medir. Então, se você não tem como medir, pensa bem, tá? Segundo critério, tem que ser substancial, ou seja, esse perfil de cliente tem que ser em número grande e rentável o suficiente para ser vendido. Foi aí que o meu amigo errou, tá? Terceiro fator, esse cliente tem que ser acessível, ou seja, você tem que conseguir vender para essas pessoas. Então, não adianta, por exemplo, você fazer um produto maravilhoso destinado a pessoas idosas que moram no Japão, se você não mora no Japão. Tá? Então, esse seu cliente tem que ser acessível. Esse cliente também, esse segmento de mercado seu, tem que ser diferenciável, ou seja, ele tem que responder de formas específicas à sua divulgação, às suas estratégias. Não vai adiantar você criar um produto, um serviço que queira abranger a tudo de todos, porque quem quer atender a tudo e todos acaba não atendendo ninguém. Então, você tem que achar um segmento que responda aquilo que você está querendo vender, tá? E, por fim, tem que ser um segmento acionável, ou seja, tem que ser possível você conseguir atingir essa pessoa por propaganda. Se essa pessoa não for sensível à propaganda, não for sensível a preço, não for sensível a nada, o que você vai ter que fazer para essa pessoa te frequentar? Simpatia? Vai ter que pedir milagre divino? Entendeu? Não adianta. Você tem que achar um perfil de cliente que você de fato consiga atingir, que você consiga sensibilizar. Se for um perfil de cliente que não é sensível a nada, que você consiga fazer, então não adianta você investir nisso, tá? É aquela história, não adianta você falar para quem não quer ouvir. E é bem isso, tá? Então você tem que escolher um mercado que seja realmente acionável. E usando um exemplo engraçado, tem aqui um vídeo do Porta dos Fundos, de um tiozinho que está tentando aí fazer carreira vendendo vídeos para jovens e adolescentes. E como a gente vai ver aí no vídeo, só fica ridículo, né? Ele está tentando fazer o quê, gente? Atender um segmento que não é acessível a ele, não é acionável a ele, né? Todos os outros critérios ele tem, se trata, né, de um público infanto-juvenil que é mensurável, que é substancial, que é diferenciável, mas ele, pelas próprias características dele, ele não é exatamente acessível a ele, porque ele pensa de formas diferentes, né? E o resultado final do que ele faz é ridículo. E, por fim, ele não consegue acionar, ele não consegue ter o mesmo resultado que outros influencers, que outros youtubers que tenham características mais próximas do público-alvo, tá? Daí, para você definir se vale a pena você ingressar em um determinado segmento ou não, ou seja, você definir se você vai atender um determinado perfil de clientes ou não, existe um modelo chamado modelo de 5 forças que foi desenvolvido pelo Michael Porter, né? Esse modelo ele diz se vale a pena você entrar em um mercado ou não. E olha, observem bem, a gente não está falando agora de clientes, a gente está falando agora de segmento de mercado. Então, a primeira coisa que o Michael Porter diz é o seguinte, você tem que verificar qual é a rivalidade entre os concorrentes. Tá? Ou seja, se a concorrência entre os concorrentes for muito elevada, significa que você possivelmente vai ter briga de preços, né? Vai ter brigas aí muito encarniçadas, então de repente pode não ser um segmento interessante para você entrar. Por quê? Você vai estar entrando já gastando muito dinheiro com publicidade, com propaganda, com iniciativas de marketing diversas, e não bastasse isso, você vai ter que se bater com concorrentes que se odeiam, tá? Então isso pode trazer problemas a você. Segunda coisa
que o Porter avalia é a seguinte: você tem que avaliar qual é o perfil de barganha dos seus fornecedores. Ou seja, quanto menor o número de fornecedores que você tiver, maior o poder que eles têm sobre você. Então, você tem que procurar um mercado em que você tenha vários fornecedores para você não ficar na mão de um só. Segundo fator, você precisa de um mercado onde você tem que avaliar o quão difícil, o quão fácil é entrar gente nova. O que eu estou querendo dizer com isso? Mercados em que é difícil entrar gente nova, esse chamado ameaça de novos entrantes, se trata de um mercado em que existem barreiras à entrada de novos entrantes. Então, por exemplo, aqui no Brasil, não se tem aí grandes fornecedores de exploração, grandes petroleiras, né? Não tem nenhum concorrente à Petrobras, porque a Petrobras tem monopólio legal. Ou seja, a única empresa que é autorizada a explorar o petróleo no Brasil é a Petrobras. Então, existe uma barreira. Então, não é negócio para ninguém investir em petróleo no Brasil, porque existem barreiras legais. Ao passo que é muito fácil você montar aqui no Brasil uma lanchonete, porque não tem barreira nenhuma para você abrir uma lanchonete no Brasil. Tudo bem, gente? Então, quanto mais difícil for entrar novos entrantes, a rigor, é melhor para a empresa. Mas, por outro lado, pode também dificultar a entrada dela nesse segmento. Tá? Então, você vai ter que achar algum segmento que seja interessante o suficiente para você entrar e que também seja simples para você entrar. Né? Terceiro fator é o poder de barganha de clientes. Então, do mesmo jeito que é melhor você ter vários fornecedores e não um só, para você não ficar de refém junto a esse fornecedor, ou seja, você, caso o seu fornecedor decida subir o preço ou ele não consiga mais te atender, você tenha outras pessoas a quem recorrer, idem para clientes. Não é legal você ter um único cliente, porque se o seu cliente mudar de ideia, não puder mais consumir de você, você quebra. Então, o interessante é que você tenha vários perfis de clientes, tá? E, por fim, ameaça de produtos substitutos. É o quanto o seu produto pode ser substituído por algum outro, né? Então, por exemplo, suponhamos, né, o ideal aqui é que todo mundo desenvolva alguma coisa que seja percebida como única pelo seu perfil de consumidor. Por quê? Se tanto faz consumir o seu produto ou consumir do seu concorrente, você não vai ter fidelidade. Então, é importante que você pense sobre o quão único o seu produto é. Porque se ele não for tão único assim, não for tão interessante assim, você pode ser facilmente substituída. Por isso que a gente estuda tanto aqui no marketing, gente, o conceito de valor. Se o seu produto não tem valor para o seu cliente, fica muito difícil você justificar seus diferenciais, tá? Agora, falando um pouquinho mais sobre estratégia competitiva, aqui a gente tem um videozinho do Michael Porter. Michael Porter é essa pessoa com carinha emocionada aí do fundo. E aqui a gente tem um documentário dividido em duas partes explicando como funciona para ele essa questão das 5 forças que atuam nos mercados. Eu sugiro, gente, fortemente que vocês assistam, tá? É bem legal mesmo esse documentário, tá? E daí, por fim, a gente vai avaliar, né, estratégias para a gente conseguir atender aí os segmentos de mercado que a gente escolheu atender. Tá? Então, a gente tem, né, algumas possibilidades de escolha. A gente pode escolher atender a todo mundo no mercado. É aquilo que a gente chama de cobertura total. E a gente pode escolher trabalhar com atividades customizadas, ou seja, a gente atender cliente a cliente. Como, por exemplo, quando a gente vai fazer um vestido de noiva. A gente faz um vestido de noiva para cada cliente. E, no contrário, a gente pode ser, por exemplo, a fabricante de sabão IP, que atende a absolutamente todo mundo, todo perfil de pessoa, todo tipo de empresa, todo tipo de casa. Tá? Então, estudando um pouco melhor cada um desses critérios. A gente tem, em um espectro, a cobertura total de mercado. Né? Quando você quer atender a tudo e a todos. É o que faz a Coca-Cola, é o que faz o óleo de soja, é o que faz a margarina Doriana. Então, dentro dessa estratégia de cobertura total de mercado, a gente pode fazer um marketing diferenciado, que é mostrar
como diferentes produtos atendem a todos os segmentos, como, por exemplo, papel higiênico, né? O papel higiênico neve, ele atende a todo mundo, independente da idade, independente de onde mora, né? Independente do tom de pele, tá todo mundo usando do mesmo jeito, tá? E nós temos também o marketing indiferenciado, que é quando você está querendo vender vários produtos a todos os segmentos de mercado, né? Como, por exemplo, linhas de sabonetes, né? Você tem a Lux Luxo, por exemplo, que faz sabonete em barra, faz sabonete líquido, né? E agora está lançando também outros produtos como desodorizadores. Você está vendendo esses produtos a todo mundo, de todo tipo de renda, todo tipo de, enfim, de perfil, porque basicamente todo mundo toma banho, tá? Então você consegue vender esses diversos produtos a todos os segmentos, né? Segunda abordagem é de segmentos múltiplos, na qual a gente não está aí atendendo a todo mundo do mercado. A gente vai estar separando em classes de clientes. A gente tem especialização seletiva, na qual a gente junta em um único grupo todos os segmentos possíveis, como, por exemplo, suponhamos que a gente esteja vendendo, vamos pensar, a gente está vendendo macarrão, tá? A gente está vendendo um tipo de macarrão que é especializado, que ele não tem glúten, por exemplo. Então, quem que vai estar dentro desse segmento? Vai estar pessoas que fazem dieta, pessoas que fazem exercício físico para ficar maior, pessoas que tenham restrições, né, a glúten, pessoas que sejam celíacas. A gente vai ter pessoas diabéticas, né? Então, dentro desse conjunto de macarrão, para quem tem macarrão sem glúten, a gente tem aí vários segmentos dentro. A gente tem também especializações por produto, que é quando a gente vende o mesmo produto a vários segmentos. Como, por exemplo, quando a gente está vendendo, vamos colocar aí alguns medicamentos, tá? Então, alguns medicamentos, como por exemplo, o AS, né? O AS, ele é um tipo de produto que ele é vendido para crianças, né? Por exemplo, para sanar febre, e ele também é vendido para adultos que precisam tomar remédio para afinar o sangue, né? Especialmente quem tem problemas cardíacos, né? Então, você pode vender esse mesmo produto a um monte de gente. E também nós temos, dentro de segmentos múltiplos, a especialização por mercado, que é o quê? Quando você está querendo atender a várias necessidades de um grupo particular de clientes. Então, por exemplo, quando você está desenvolvendo carros blindados, quando você está desenvolvendo carros blindados, você está atendendo tantas pessoas super ricas, quanto você vai estar atendendo, por exemplo, empresas que trabalham com segurança de valores, né? Empresas que estão ali trabalhando com carretas que são vítimas de assaltos de criminosos. Então, quando você está trabalhando com blindados, você está trabalhando com várias necessidades desse mesmo perfil de clientes, né? Que necessidade é essa? Necessidade de segurança, de transporte, de carga, etc., de um grupo seleto de clientes, que vai desde pessoas muito ricas a transportadoras de eletrodomésticos, tá? Nós também temos segmentos únicos, como nichos. Nichos são grupos de clientes que têm aí características distintas, tá? Então, o que é um grupo de nicho? Por exemplo, aquelas pessoas que gostam, por exemplo, de animes, que gostam de gibis, pessoas que têm um determinado hobby. São pessoas diferentes, lugares diferentes, mas que têm algumas características iguais, né? Então, isso é um nicho. E, por fim, a gente tem o segmento que trata caso a caso, como, por exemplo, as empresas que, como eu já disse, fazem roupas de noiva, empresas que, por exemplo, personalizam alguns itens, como, por exemplo, as empresas que fazem tunagem de carros, os decoradores e arquitetos que trabalham com pessoa a pessoa. E, por fim, gente, um exemplo que fala sobre quais são os nichos de mercado mais lucrativos. E, sem surpresa nenhuma, coloquei os K-popers do BTS. Por quê, gente? Todo esse boom
de cantores coreanos, de animes, de mangás, de cultura geek, tudo isso é um nicho de mercado que as empresas podem optar por explorar ou não. Tá certo, gente? Então, com isso, concluímos a nossa discussão sobre segmentação de mercado. Desejo a vocês bons estudos e até